Neste vídeo, eu convido vocês para um exercício simulado de aquisição e gestão de aeronaves. Se você tem formação em piloto de aeronaves, como PLA, né, já checou o PLA, se você tem formação em administração, engenharia, ciências aeronáuticas, técnico, tecnólogo, me acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar uma oportunidade de trabalho na aviação muito bacana. Então, pessoal, vamos supor que você foi contratado em uma empresa e o empresário ele tem atividades no ramo de, vamos supor, logística, agronegócio, indústria farmacêutica, indústria química, qualquer tipo de atividade que a pessoa precise de uma aeronave. E aí você recebeu a incumbência de buscar uma aeronave no mercado e essa aeronave tem que atender mais ou menos a faixa de 1.600.000 dólares. Então, qual aeronave você vai escolher? Então, tem algumas opções, vamos avaliar. Então, suponha, né, uma atividade hipotética, né, apenas um exercício. Então, só para que você possa entender as possibilidades de trabalhar nessa área. Então, você foi encarregado pela empresa que você trabalha, você foi contratado para administrar a estrutura de aviação de uma empresa que não é de aviação. É uma empresa, uma indústria do setor variado, né? Pode ser hoteleiro, pode ser qualquer coisa. E essa empresa tem necessidade de comprar uma aeronave. E você foi o encarregada para orientar o dono da empresa, o seu patrão, a qual aeronave comprar, e depois que essa aeronave for comprada, você vai gerenciar não só a aquisição, né, o processo todo de aquisição, a importação e tudo mais, mas como também vai administrar essa aeronave depois, quando ela estiver na empresa. E aí o orçamento que foi dado é de 1.600.000 dólares a 2 milhões de dólares, que para a aquisição de aeronaves é um valor bastante tranquilo, né? Para a aviação executiva, você tem aeronaves mais antigas que custam nessa faixa, aeronaves que são bastante seguras, né? Comparando com aeronaves novas que chegam a 6, 12, 20 milhões de dólares. Então, esse aqui é um custo bastante acessível, é um tipo de oportunidade muito frequente e muito popular para as indústrias e para as empresas aqui no Brasil fazer uma aquisição no valor desses aqui. E você deve avaliar o custo total mensal da operação e indicar qual é a melhor aquisição em relação ao custo-benefício. Então, vejamos. Existem algumas condições. Foi pedido que seja uma importação dos Estados Unidos ou da Europa, porque existem aeronaves aqui no Brasil que são muito boas, em boas condições, mas a oferta é muito mais variada no exterior e a ideia seria você depois nacionalizar essa aeronave para o Brasil. Vai ter que avaliar também o custo para manter e operar essa aeronave após a compra, ou seja, o custo direto, o custo operacional, leasing, se for uma compra financiada, né? A ideia seria uma aeronave usada, como eu falei no slide anterior, porque o custo de aquisição é menor. Vai ser realizada uma avaliação de pré-compra antes de comprar a aeronave, isso é muito importante. Para quem for comprar uma aeronave, é muito importante você fazer o que a gente chama de inspeção de pré-compra. Em inglês é Pre-Purchase Inspection, onde você consegue avaliar uma série de itens. Você manda para uma oficina e essa oficina avalia uma série de itens da aeronave para te dar confiança do que você está comprando. E a opção pode ser um turbo-hélice ou um jato. Não existe restrição de autonomia, né? Então, seja um jato ou um turbo-hélice, e pode ser uma aeronave monoposto. O que quer dizer uma aeronave monoposto? É um posto só de pilotagem requerido. Isso porque o proprietário da empresa, ele também é piloto, e ele tem muito interesse em ele pilotar a aeronave, e como é uma aeronave para utilização de viagens curtas, viagens a negócios, viagem da empresa, então ele já deu mais ou menos uma ideia do que ele espera. Com base nisso, você fez uma avaliação e você trouxe 9 propostas, né? Você foi ao mercado, buscou uma série de opções, pesquisou vários nichos, vários
várias aeronaves disponíveis no mercado internacional e você achou 9 propostas e você apresentou essas 9 propostas para o seu patrão, onde você achou um Cirrus SF-50, um Hawker 800 XP, um Citation 5 Ultra, um Socatá TBM 850, um Pilatus PC-12, um King Air B200, um Phenom 100, um Caravan, Cessna Caravan e um Learjet 31A. Bom, dessas opções, só voltando aqui, dessas opções, você tem o Cirrus, o Socatá, o Pilatus, o Phenom e o Caravan, que são aeronaves monoposto. As aeronaves, você precisa ter 2 pilotos, um piloto e um copiloto, para compor a tripulação. Essas aeronaves aqui, essas 5, você consegue pilotar monoposto. E aí, o que foi que aconteceu é o seguinte, dessas 9 propostas que você apresentou, o seu patrão, ele escolheu 3. Então, ele pediu para você detalhar, numa inspeção de pré-compra, o Hawker, o Cirrus e o Pilatus. São as aeronaves que, por motivo pessoal dele, ele preferiu. Então, a próxima parte do processo é você avaliar. Bom, então, a primeira opção que o seu patrão escolheu é um Pilatus PC-12, ano de fabricação 98, é o PC-12 45, com horas totais 13.600, né? Uma aeronave que já é um pouco antiga, mas em aviação é importante tirar esse mito de que uma aeronave antiga não é uma aeronave boa. Se a aeronave ela é bem mantida, ela é uma aeronave muito boa. Então, é isso que a gente quer apresentar nesse exercício para vocês. A capacidade é um piloto mais 7 passageiros, então esse que é a vantagem de ser uma aeronave particular, operada pelo RIBAC 91, não é um táxi aéreo, é uma aeronave para uso próprio do proprietário, não é para voo comercial. Então você pode ter um único piloto e mais 7 passageiros. Então no lado do copiloto vai um passageiro. A velocidade máxima é 483 km por hora, é uma aeronave boa, ela voa mais ou menos a mesma velocidade de um ATR, uma aeronave comercial, então é um turbo-hélice com uma performance muito boa. Tem um alcance enorme, né? Você consegue atravessar o Brasil inteiro e países da América do Sul, dependendo de onde você esteja. Então, é uma aeronave que voa bastante. Ele tem uma turbina, é um turbo-hélice, um motor PT6A 67 Bravo. E tem uma carga paga de 1.000 quilos. Então, ele tem uma porta de carga grande aqui, você consegue colocar uma série de coisas e o bagageiro dele é bastante grande. Então, aqui seria o interior do Pilatus, né? Interior executivo, com uma boa qualidade. E aqui atrás tem aquele bagageiro que eu comentei. Então, um bagageiro enorme que você pode colocar bastante coisa. E é uma aeronave muito fácil de voar. Então, ele tem esses MFD, e uma aeronave que em 98 ele já tinha, né, esses painéis. Então, eu fiz o ground school dessa aeronave há muitos anos atrás, uma nave muito simples, muito dócil, muito fácil de voar. É uma ótima opção. A segunda opção que o seu patrão pediu para você analisar em maiores detalhes, é um Cirrus Vision SF-50. Uma aeronave bem mais nova, né? O ano de fabricação dele é 2017. Então, é o modelo SF-50, né? A geração 2, é a geração 1, com 610 horas totais. Então, não está muito voada também. Essa aeronave está nos Estados Unidos, né? Por exemplo. E por ser uma aeronave monoposto, você pode ter a posição de um piloto e mais 6 passageiros. Nesse caso, considere-se 2 crianças, porque os 2 assentos lá do fundo são um pouquinho menores. A velocidade máxima dele são 572 km por hora, o alcance máximo é 1.350, ou seja, dá para você viajar bastante, né? Dependendo da região que você estiver do Brasil, você consegue atingir o país todo. Ele tem uma turbina, né? Então ele é um turbofan que fica aqui nas costas da aeronave, um Williams FJ33 5A. A carga paga dele é bem menor do que do Pilatus, né? São 544 kg de carga útil, porque o projeto dessa aeronave é uma aeronave particular, né? O próprio proprietário que vai voar a aeronave e vai dar bastante mobilidade, né? E aí, claro, ele vai voar menos, a distância é menor do que o Pilatus, porque é uma turbina, né? O Pilatus, por ser um turbo-hélice, ele vai gastar menos, o consumo de um turbo-hélice é menor do que o consumo de uma turbina, de um turbofan. E uma coisa importante, né? Essa aeronave ela é homologada para voar RVSM,
o teto dela é 28 mil pés, já vem instalado com o ADS-B para tráfego e condição meteorológica, e muito interessante é que ela vem com paraquedas de fábrica. Então, isso é uma coisa que chamou a atenção do seu patrão. Aqui o interior que eu estava mostrando, né? Então, são 3 assentos de adulto, mais o assento do copiloto, e aqui 2 assentos menores, que podem ser usados por crianças, por exemplo. É um interior bastante agradável, né? Ele tem aqui uma boa visibilidade, tem aqui um monitor para que você possa assistir alguma programação, então ele é bem interessante, bem prático e bem espaçoso também. O painel é um painel muito simples, né? É um painel bastante moderno e essa tecnologia ela agrada muito as pessoas. Então, os proprietários de aeronaves, os pilotos, eles se agradam muito desse tipo de painel porque ele é bastante automatizado e bastante moderno. E a terceira opção que ele pediu para você avaliar é um Hawker, uma aeronave Beechcraft Hawker 800XP, fabricação 2002, ou seja, uma aeronave que tem basicamente 20 anos de idade, né, no ano de 2020, 2021, então tem quase 20 anos de idade. Esse modelo é o 800XP. Essa aeronave, por exemplo, está com 10 mil horas voadas, né, 10 mil horas totais, localizada nos Estados Unidos. A capacidade aqui são 2 pilotos e 8 passageiros, de 8 a 11 passageiros, dependendo da configuração do Hawker. 2 passageiros, porque essa aeronave ela não tem previsão de monoposto. Ela tem que ter 2 pilotos, os 2 pilotos treinados, e essa aeronave ela pode ser usada para táxi aéreo, se for uma empresa de táxi aéreo. Se for uma empresa particular, mesmo assim ela vai ter que ter 2 pilotos. Aí é aquela história, né? São 2 turbinas, né? 2 turbofan, então a aeronave tem um outro patamar de operação, vai a 832 km por hora, ela vai cobrar o preço por isso, né? Então o alcance dela é 4.400 km de autonomia, você consegue ir do Brasil, de São Paulo para os Estados Unidos abastecendo uma vez, né? Dependendo do plano de voo. Duas turbinas TFE 731-5BR, a carga paga dele é bem generosa, 930 quilos, então isso considerando passageiros, combustível, né, toda a carga paga, o máximo payload, e ele já vem com a DSB instalado. Os motores, nesse caso aqui desse exemplo, eles estão no MSP, que é um programa de manutenção preventiva dos motores, onde você trata os motores de uma maneira bastante especial. Então, os motores são muitíssimo bem conservados quando você compra esse programa de garantia de motores. Ele fica mais caro, né, para manter, mas em compensação a durabilidade dele e a confiabilidade dele é muito maior. Essa aeronave, por exemplo, ela tem o TCAS 7.1, que é o Traffic Collision Avoidance System. Tem o GoGo Wi-Fi, é um Wi-Fi que você usa a bordo da aeronave, então você tem conectividade durante o voo. E no caso dessa aeronave aqui, por exemplo, o interior dela foi refeito em 2018. Vamos dar uma olhadinha como é que é o interior. Então o interior dele é praticamente novo, né? Uma aeronave fabricada em 2002, mas o interior foi todo reconstruído muito recentemente. Então está tudo praticamente novo. Ele tem ali um toalete a bordo, tem esses assentos laterais, posições homologadas para voo, então você pode colocar os passageiros com cintos afivelados aqui nessas posições, são posições laterais. E ele tem o que a gente chama de clubbing seat aqui na frente, então são 4 poltronas, uma de frente para a outra, né? E aqui tem uma galley bastante generosa, com bastante opcionais e compartimentos. E aí vem aquela análise, né? O que você faz com essas 3 propostas? A questão é você ter e manter. É uma equação onde você tem que botar dos 2 lados, né? Como se fosse uma equação estequiométrica. É a questão de você ter e poder ter. Então, não é só comprar. Você tem que também considerar o custo para você manter a aeronave em condições aeronavegáveis. E essas são coisas muito importantes que devem ser colocadas numa análise, no caso concreto, né? Aqui a gente só colocou um exemplo, só para estimular que os alunos pensem nas possibilidades e nos custos que estão envolvidos numa situação dessa. Então, a compra direta ou arrendamento, ele vai pagar o preço todo do avião à vista, o que também acontece, né? Ou vai ser feito um arrendamento. Esse arrendamento vai ser um leasing operacional ou vai ser financeiro? Qual é a modalidade de compra? Se a compra vai ser no exterior, se vai ser no Brasil? Como isso funciona com relação ao banco que vai fazer essa operação? O piloto vai ser o próprio dono, vai ser um piloto só, no caso das aeronaves que permitem ser monoposto, ou vai ter contratação de pilotos, né? Apesar do proprietário ser piloto, ele vai querer que contrate um piloto, uma pessoa dedicada.
ou vai ter contratação de tripulação, como no caso do jato maior. Os custos de aquisição e importação. É importante considerar uma série de impostos, como ICMS, IPI, Imposto de Importação, taxas da Receita Federal e etc. Isso aqui é importante procurar um despachante aduaneiro que vai orientar quais são os trâmites e quais são os custos dos impostos a pagar. Os custos de translado. É importante considerar que para o translado você vai ter pousos durante a rota, autorização de sobrevoo, vai gastar combustível e taxas diversas. Vai ser realizado isso aqui, então é importante fazer um planejamento dos custos de translado. O treinamento dos pilotos, isso aqui é muito importante, pessoal. É extremamente importante que os pilotos todos tenham um treinamento, o treinamento seja recente, e mesmo o dono da aeronave, se ele se propuser a voar a aeronave por si próprio, ele tem que estar com todos os treinamentos, as carteiras todas em dia. Os custos operacionais, então é importante você considerar na gestão da aeronave que haverão panes, então manutenção para essas panes, então pode ter uma pane de starter, pode ter pane de bateria, pode ter pane de equipamentos de radionavegação, isso tudo você tem que computar a possibilidade de gastos relativos a isso daí. Inspeção anual de manutenção, a famosa IAM, né? Uma vez por ano você tem que levar ele para uma oficina para poder fazer a IAM. A reserva de manutenção, né? No caso daquele programa MSP, você tem um custo extra para quando chegarem os vencimentos dos motores, os custos já estão pagos, né? E a reserva de manutenção também você faz um planejamento dos próximos cheques de manutenção. Uma aeronave mais antiga, como aquele Hawker 2002, onde tem muitas manutenções expeditivas, muitos cheques que vão vencer, e aí você faz um cálculo para prever esses custos. Você coloca isso no fluxo de caixa, para que não haja nenhum pico de desembolso. Então, com o planejamento de manutenção, você tem essa reserva de manutenção calculada para os próximos vencimentos dos cheques de manutenção. O custo de combustível, dependendo do tipo de operação, o tipo de voo, o emprego que essa aeronave vai ter, se vai voar muito ou pouco. Angaragem, é importante considerar, no lugar onde ela for ficar baseada. A limpeza, o FBO, que são os serviços relativos a embarque, carta de navegação, serviços diversos, e o seguro, né, pessoal? O seguro é extremamente importante. Ninguém pode voar nenhuma aeronave se ela não tiver um seguro já contratado. Nacionalização, é importante considerar a ANAC, né? Então vai ter o processo de nacionalização na ANAC, que é a vistoria técnica inicial de importação. Isso pode ser feito pela própria autoridade ou por um PCA, profissional credenciado de aeronavegabilidade, para que seja emitido o certificado de aeronavegabilidade e o certificado de matrícula. Também vai ser importante fazer o registro dessa aeronave na Anatel, porque ela é uma estação de rádio ambulante, né? Os rádios que estão instalados na aeronave, então é importante ter a licença de estação e ter a nacionalização perante a Receita Federal do Brasil. Então, para você nacionalizar o bem, tem que ser realizado alguns trâmites, né? Então é importante que você considere isso aí também. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!